eu sou a Mari, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos pro primeiro unboxing desse canal. Eu falei que eu ia comprar só um livro na Book Friday e isso claramente não aconteceu. Eu tô com 6 livros novos aqui e eu vou mostrar o unboxing deles pra vocês e alguns detalhes também de cada uma dessas edições. Então bora ver tudo que eu comprei e eu tô ansiosa pra falar também das minhas expectativas pra essas leituras. A Book Friday da Amazon acabou de acontecer agora no mês de maio, ali entre os dias 14 e 18, e eu e o meu namorado Léo compramos vários livros em promoção que a gente queria muito ler. Eu vou mostrar eles aqui hoje e depois vocês me contam nos comentários se vocês já leram algum desses. Eu particularmente achei essa Book Friday muito boa, inclusive fazia tempo que eu não pegava tantas promoções em livros que eu queria muito comprar, livros que estavam há muito tempo ali na minha wishlist. Eu fico sempre acompanhando a promoção dos livros das minhas listinhas e vários dos livros realmente estavam ali com uns 10 reais de desconto, tinha muito livro por 20 e poucos, 30 reais, então eu achei que dessa vez compensou bastante. O primeiro livro desse unboxing se chama Voladoras e ele é uma coletânea de contos de terror publicado em 2023. Ele é da autora Mônica Orreda, do Equador, e a Mônica tem ganhado bastante destaque, chamando muito a atenção ali como uma autora latino-americana de terror contemporâneo. Os contos de Voladoras misturam o horror com um realismo fantástico e com bastante desconforto psicológico. Essas histórias têm uns temas bem diversos ali de terror, então elas abordam alguns temas como corpo, obsessão e muitas relações humanas de um jeito bem intenso e bem perturbador. Esse livro é da editora Autêntica Contemporânea e ele tem uma capa bem bonita, meio com azul aqui, preto e branco, e ela ilustra alguns dos contos. Eu já comecei o livro, então eu já sei mais ou menos de quais contos ela tá se referindo, e eu achei muito bonita. Esse é um livro bem curtinho, ele tem 131 páginas só, alguns contos são maiores do que outros, mas do que eu li até agora eu achei todos bem interessantes e bem perturbadores. Essa edição é bem bonita, eu gostei muito do acabamento, dos detalhes dela. Ela tem uma fonte bem grande e tem uma diagramação bem diferente também para alguns dos contos, meio que seguindo uma lógica, sabe? Do conto que a Mônica tá contando. Conto que a Mônica tá contando. Ele tem essa lombada em vermelho também, bem bonita. Eu achei uns detalhes bem bonitos, assim, em vermelho, essas cores primárias do livro. Eu tava muito curiosa já pra ler esse livro. Como eu falei, eu já comecei ele. Eu acho que eu tô no 3º ou no 4º conto. E é um livro que eu tava muito curiosa pra ler, porque eu já tinha escutado muito falar que as histórias da Mônica são muito viscerais e muito visuais também. É como se você conseguisse visualizar muito bem o que tá acontecendo ali nas histórias, né, nas tramas que ela tá contando, e isso é bem perturbador, porque algumas histórias até então foram bem pesadinhas. Considerando o que eu li até agora, eu tô com a expectativa de que os próximos contos continuem sendo aí bem inquietantes, e enfim, eu tava muito ansiosa pra ler uma autora de terror contemporânea que fosse da América Latina. A Mônica também tem livros muito famosos, como Mandíbula e Xamãs Elétricos na Festa do Sol, que também são livros que estão na minha lista de leitura para esse ano e eu tô muito ansiosa para ler. O próximo livro desse unboxing é Impostora ou Yellow Face, da Rebecca Kuang. Esse livro foi publicado em 2023 e diferente dos outros livros que eu conheço da Rebecca, que geralmente são fantasia, esse daqui é um thriller. Impostora acompanha a história de uma protagonista que assume a identidade de outra pessoa para sobreviver em uma sociedade que é extremamente elitista e violenta. Esse é um livro com várias críticas sociais, uns tons de sátira também e bastante suspense. Esse livro foi publicado pela Intrínseca e essa capa sempre chamou muito a minha atenção. Eu adoro capas minimalistas, assim, e eu achei ele muito bonito. Como eu falei, esse livro é meio diferente dos outros livros dela, né? A Rebecca escreve bastante fantasia. Eu já li, inclusive, catábases dela. E esse aqui, por ser mais diferente, eu acho que até a capa, né, destoa um pouco dos outros também. Aqui na parte de trás do livro tem até uma citação do King, que diz que é um livro difícil de largar e ainda mais difícil de esquecer. É um livro grandinho até, ele tem 348 páginas e a Intrínseca faz sempre livros muito bonitos, né? Acabamentos muito bons, as páginas amareladinhas, a diagramação muito bonita também. Então, é um livro que essa edição me chamou muita atenção e veio perfeita, assim. Como eu falei, eu li recentemente Catábases, da Rebecca, e eu gostei muito da escrita dela. Ela escreve de um jeito meio cru, sabe? Tipo, bem direto e bem envolvente também. E até então, todas as histórias que eu ouvi falar da Rebecca são extremamente originais. Então, eu tô muito ansiosa pra ver o que ela vai fazer
com um thriller dessa vez, eu tô com expectativas bem altas e eu chutaria que esse livro vai ser uma nota 10. Mas vamos ver se vai ser mesmo. O próximo livro desse unboxing é Watchmen, e ele é o livro mais diferentão até então, porque ele é uma graphic novel da DC. Esse livro, na verdade, foi uma compra do meu namorado Léo, mas como eu gosto também de história em quadrinhos, de graphic novels, eu vou acabar lendo, com certeza. Watchmen é uma obra de 1986, escrita pelo Alan Moore e o Dave Gibbons. E ela foi uma pioneira nessa coisa de desconstruir a imagem de super-heróis perfeitos e 100% heróicos o tempo inteiro. Essa história se passa em uma realidade onde os super-heróis existem, mas eles são tratados de uma forma muito mais realista, assim, e política e violenta do que nas outras histórias de heróis que a gente costuma ver. Ela começa com um mistério, uma investigação de um crime ali com uma pegada meio noir, e vai se desenvolvendo em conspirações cada vez maiores. O Watchmen, inclusive, foi uma grande inspiração para os quadrinhos de The Boys que foram lançados ali em 2006. O Watchmen foi lançado aqui no Brasil pela Panini e essa edição se chama DC de Bolso e ela é uma coletânea da história original do Watchmen publicada aqui numa edição só. Essa graphic novel ela tem uma textura muito legal, assim, ela tem páginas bem grossinhas e uma textura de jornal. É até engraçado que isso aqui seja considerado uma edição de bolso da DC, porque olha o tamanho, né, desse livro. Mas eu gostei muito da edição, eu achei a coisa mais linda e me chamou muito a atenção já as cores, né, dessa impressão. São cores muito vivas por toda a HQ e é até engraçado, né? É bem interessante que faz até uma certa referência ali a diálogos, né? Que eram aquelas histórias de investigação italianas. Eu falo os diálogos porque eles têm muito essa coisa das cores primárias, né? Muito uso do vermelho, do amarelo. Os diálogos, para quem não sabe, são essas histórias de investigação, né? Literatura policial que era lançado em revistas, em jornais ali na Itália. Eu amo histórias tipo essa e The Boys que satirizam ou desconstroem ali a visão tradicional que a gente tem dos super-heróis. Watchmen ainda é uma história que tem muito dessa coisa noir, de investigação, que são coisas que eu gosto muito, então eu tô com expectativas altas pra essa graphic novel, eu acho que é uma história que eu vou gostar bastante. Inclusive, já aproveitando, se você tá gostando desse vídeo, deixa já o seu like e se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos que vem por aí. Esses vídeos dão bastante trabalho pra fazer, o canal tá começando por agora também, então a sua inscrição vai me ajudar demais. O próximo livro do unboxing é Como Nascem os Fantasmas, um livro de terror nacional. Ele foi lançado no ano passado, em 2025, pela autora paulista Verena Cavalcante e é um dos livros que eu mais tô ansiosa para ler esse ano. Esse livro foi lançado pela editora Suma e, cara, olha essa capa, que coisa mais linda. A capa ainda tem toda uma textura fosca, sabe? E ela tem uma parte com um relevo brilhante aqui no título, muito bonitos. Ela tem essas ilustrações também, tanto na capa, né, que é bem bizarra, quanto essa ilustração aqui na parte de trás, que parece aqui uma casinha de bonecas, né, cheia de detalhes macabros. É um livro curto até, tem 165 páginas, e essa edição e diagramação estão muito perfeitas. As páginas, elas são bem grossinhas, elas têm um aspecto, assim, meio de jornal, e elas também têm uma ou outra páginas que são pretas e desenhadas, assim, com algumas ilustrações dividindo os capítulos. Dá pra ver também que os capítulos são bem curtinhos. Eu gosto bastante de livros com capítulos curtos. E, nossa, é sério, eu tô muito ansiosa pra ler esse livro. E eu tô muito apaixonada também, porque ele é belíssimo. E ele ainda tem essa contracapa brilhante, que dá esse contraste, né? Como a capa é fosca, ter essa contracapa brilhante dá todo um tchan, assim, quando você abre o livro. Nossa, sério, muito, muito lindo. Esse livro acompanha a protagonista Beatriz, que foi criada pela sua avó e que cresceu ali com uma pressão muito grande de corresponder à imagem perfeita da sua falecida mãe. Além disso, a vida da Beatriz começa a ficar um pouquinho mais complicada quando ela começa a ver fantasmas e começa ali a investigar alguns mistérios ligados a segredos da sua família. Essa é uma trama que se passa em São Paulo, nos anos 90, então eu acho que vai ser uma ambientação muito interessante e familiar também. Como eu falei, eu tô com expectativas muito altas para essa leitura. A Verena tem livros de contos que se destacaram muito nos últimos anos, como Inventário de Predadores Domésticos, lançado ali em 2021 pela Dark Side. E eu fico muito animada de ler autoras brasileiras de terror. Eu pretendo trazer uma review desse livro aqui pro canal depois.
O próximo livro é Como Selar o Seu Próprio Destino. Esse é um livro de 2025 da autora Kristen Perrin e ele é uma sequência do livro Como Desvendar o Seu Próprio Assassinato. Essa é uma série de livros inspirada ali em mistérios tradicionais e whodunits, no estilo ali da Agatha Christie. Ou seja, essa é aquelas tramas onde acontece um crime numa localização isolada, tem vários suspeitos e tem ali também um detetive, geralmente ou profissional ou um detetive amador. Essa série acompanha a Anne, que é a nossa protagonista jovem, que é convidada até um casarão no interior da Inglaterra que pertence à sua tia-avó. Só que chegando lá, ela presencia um crime muito violento. A partir daí, a Anne começa a explorar os segredos do passado da sua tia-avó, enquanto ela tá tentando ali solucionar o mistério principal. E ela ainda precisa se salvar, porque no meio disso ela se torna um possível alvo daquele criminoso. Inclusive, vocês devem estar vendo que eu tô num ambiente diferente, mudou um pouco o cenário, mas é porque esses livros chegaram em outro endereço. Enfim, fui buscar eles para fazer o unboxing para vocês. Esse livro ele é uma sequência com um novo mistério, mas com vários elementos em comum ali da história. Esse livro é publicado pela editora Universo dos Livros e eu amo muito as capas dessa série e eu amei essa, acho que mais do que a primeira ainda. Essa capa é linda, com esses detalhes aqui em roxo, essas ilustrações, e ele inclusive faz várias referências nas ilustrações a detalhes da história. O livro tem 317 páginas e eu gostei bastante da diagramação, as páginas são amareladas, ele é muito bonito. É até um perigo, né, você ir até o final das páginas de livros de mistério para você ver o número de páginas que tem, porque você pode tomar o grandíssimo spoiler ali de quem foi o suspeito que cometeu o crime. A minha edição até veio com um amassadinho aqui na parte de cima da parte traseira do livro, mas assim, nada que comprometa, é só um detalhezinho, de resto ela veio perfeita. Um detalhe que eu gostei bastante dessa edição é que as orelhas do livro são muito bonitas, ela tem as ilustrações, a parte de trás aqui tem uma ilustração muito legal também, que conversa com a capa, então eu achei os detalhes no geral dos acabamentos muito bonitos. As minhas expectativas para esse livro estão muito altas, porque eu amei o primeiro livro, virou um dos meus favoritos e eu dei nota 10. Eu fiquei viciada nessa história, eu gosto muito de mistérios que são contemporâneos, mas que também mesclam ali algumas referências ou, enfim, algumas estruturas da história de mistérios tradicionais. Eu sou muito fã de whodunit e de histórias assim a lá Agatha Christie, então eu tô realmente com muitas expectativas para esse livro. Eu espero gostar tanto dele quanto o primeiro. E o último livro do nosso unboxing é Estrela da Manhã. Ele foi lançado em 2016 pelo autor americano Pierce Brown e ele é o último de uma trilogia de fantasia ali com ficção científica chamada Red Rising. Essa trilogia veio ali na era das distopias em 2016, 2014, até um pouco antes, né, com Jogos Vorazes. Então ela surfou ali na onda de Jogos Vorazes mesmo e de Maze Runner, mas eu só fui descobrir ela esse ano por causa do Leonardo, meu namorado, que começou a ler os livros e veio indicar pra mim. Inclusive essa foi uma compra dele, mas no meio do caminho eu comecei a ler os livros e gostei muito, então com certeza eu vou ler Estrela da Manhã também. Esse livro foi publicado pela editora Out, eu tenho alguns outros livros da Out e eu gosto bastante das edições deles. Eles publicam muita fantasia, algumas ficções científicas nessa pegada também, né? Mas sempre com essa versão mais young adult, né? Uma coisa mais jovem. Essa capa é bem bonita, todas as três capas elas são mais minimalistas, assim, com alguns elementos do livro. Essa daqui ela é azul, as outras são vermelha e amarela. E eu gostei bastante da edição, ela é bem bonita, a lombada é bem linda também, bem brilhante aqui. E aqui tem a parte de trás, que não vamos tomar spoilers, mas tem um resuminho aí de como vai encerrar a trilogia. Esse livro é um calhamaço, ele tem 630 páginas e ele é o maior da trilogia até agora. E além de ter essas 630 páginas, as letras não são muito grandes, viu? Então ele é um livro realmente bem grande, mas a diagramação é muito boa, muito bonita. Eu achei essa edição bem bonita no geral, tem uns detalhes em azul aqui na orelha do livro. E eu não vou ficar mexendo muito nele, galera, porque senão eu vou tomar spoiler do final da trilogia. Como eu falei, eu comecei essa trilogia recentemente e o primeiro é esse aqui, que é Fúria Vermelha. O Léo leu, gostou bastante, e aí ele falou pra eu ler, porque eu gosto bastante de distopias e de ficção científica, e eu realmente estou gostando bastante. Eu tô bem no finalzinho dele, tô acho que em uns 80%, e eu recomendo muito mesmo pra quem curte fantasias, assim, com muita ação, muita coisa acontecendo, e principalmente
principalmente pra quem gosta de histórias tipo Maze Runner, assim, sabe? Que tá sempre ali uma pauleira, coisa acontecendo uma atrás da outra. E livros também como Jogos Vorazes e como Ceifador. Só por curiosidade, como eu falei, esse é o primeiro livro. Aí a sequência dele é Filho Dourado, que o Léo também comprou e já terminou de ler. Vai ser o próximo livro que eu vou pegar. E aí, por fim, tem Estrela da Manhã. Olha a diferença de tamanho de Fúria Vermelha pra Estrela da Manhã. É realmente um calhamaço. A trilogia em si é bem grande, né? Olha o tamanho dos livros. Pra finalizar, me contem aqui nos comentários se você já leu algum desses livros e o que vocês compraram nessa Book Friday, se vocês compraram alguma coisa. Eu achei bem divertido fazer esse vídeo de unboxing, foi um vídeo mais diferente e eu já tô muito ansiosa pra trazer ali várias reviews dessas leituras aqui pro canal. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um gostei. Não esquece de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos e muito obrigada por assistirem até aqui. E se você ainda não viu o meu último vídeo, clica aqui pra assistir, eu tô falando ali de quais livros eu recomendo para quem quer começar a ler O Rei do Terror, o Stephen King. Espero que vocês tenham gostado, gente, e até mais!